Dê unção para ela, dê revelação, abençoe a vida dela e a nossa vida também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Já te cumprimentei em nome de Jesus. O pastor me disse assim: que abacaxi você me coloca na mão? Eu falei: mas o tamanho do abacaxi que eu acabei de receber, eu não sei o que houve, mas Deus sabe. Os meninos, eu chamo os meninos de meninos, mas eles têm quase a minha idade. Michael e David ensaiaram ontem e eles não conseguiram, né, Silândia? Não chegou. David também, acho que teve problemas na hora de sair de casa. Com a criança no hospital, então assim, é totalmente compreensível. Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Não é a intenção da gente de vir aqui cantar, pregar, mas eis-nos aqui, né? Sempre costumo dizer, como Maria disse um dia ao anjo: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim o teu querer. Que nós possamos a cada dia dizer isso ao Senhor Jesus, que Ele possa usar as nossas vidas conforme o propósito dEle, não os nossos. Amados, hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho do que eu meditei nos últimos dias, que também não é muita coisa, tá? Se você ficar com expectativa igual do pastor, pode diminuir. Tem uma figurinha lá do Chaves, menos, é aquela. Glória a Deus. O tema que eu gostaria de estar trabalhando hoje é: a cura traz consigo além do que eu busco. Eu vou falar novamente porque é um pouquinho grande. A cura traz consigo com ela além daquilo que eu busco. Todos nós, ou pelo menos a maioria, nós chegamos para Cristo buscando algum tipo de cura. De alguma maneira, nós temos necessidade de ser curados. Assim eu entendo. Mas, pastora, a cura não é somente aquilo que está relacionado à enfermidade? Não. Quando nós olhamos para o contexto da palavra, em que ela foi trabalhada na Bíblia, da origem grega, nós percebemos que não. Que ela perpassa por todas as nossas necessidades. Que ela está relacionada a tudo aquilo que nós buscamos em Cristo. Nós estamos aqui para adorá-lo, para exaltá-lo, mas também estamos aqui porque sabemos que Ele pode todas as coisas. E de alguma maneira nós sabemos que Ele pode e queremos que Ele interfira nas nossas vidas, amém? Então nessa noite nós vamos falar no contexto de cura, voltado na sua intensividade ou na sua expansão da palavra cura. Não somente naquilo que nós entendemos e conhecemos de cura, como na nossa língua portuguesa. A língua portuguesa, sim, a cura está relacionada a cuidar da nossa saúde quando estamos enfermos. Mas a cura exposta ou denominada na Bíblia, ela tem uma origem grega. E ao passar daquilo que eu gostaria de trabalhar, eu vou falando com vocês. Então, muitas vezes nós chegamos com uma enfermidade, logicamente, né? Muitos de nós chegamos a Cristo com uma enfermidade física, emocional, psicológica, espiritual, muitas vezes. Às vezes tem muitas pessoas que chegam com o emocional totalmente quebrado, infâncias quebradas. Às vezes tem pessoas que desde o ventre da mãe sofreram por alguns ataques. Às vezes nós chegamos porque nós estamos passando por um momento de financeiro muito difícil. Às vezes nós chegamos para Jesus quando o nosso espírito ele está precisando totalmente de um renovo. Às vezes a pessoa se afastou de Deus lá atrás, às vezes ela se envolveu com coisas de ocultismo, com coisas que não agradavam a Deus, e mais um monte, a lista seria enorme se nós fôssemos aqui estar citando. Mas o que acontece com a maioria de nós é que nós centralizamos o termo cura. Na maioria das vezes nós centralizamos, relacionamos
com esse contexto somente específico do que nós comumente, conhecemos aqui na nossa linguagem, cura. Você precisa ser curado do quê? Eu estou com a cabeça doendo, com o pé doendo, com não sei o que, estou buscando recurso, isso. Mas Jesus, ele pode e quer resolver aquele específico problema de cura. Tem alguém passando por um câncer e eu sei que aqui não tem ninguém, em nome de Jesus. Ele pode resolver qualquer cura, mas ele também pode resolver as demais circunstâncias de cura. Amém? Então eu gostaria de começar lá pelo Salmo 103:3, apenas um versículo. Eu vou ler aqui na minha tradução rapidamente, mas é provável que aqui na tela esteja um pouquinho diferente. Amém? Ele, falando do Senhor Deus, é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Em uma outra tradução, diz assim: Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Amém? Eu vejo aqui duas ações, que esse versículo, eu principalmente uso muito esse versículo para receber cura, para declarar cura, ou sobre a minha vida, ou sobre alguém que eu esteja buscando. Cura no sentido de doença. Mas eu, refletindo um pouco mais, eu percebi que vai muito além. Quando lemos esse versículo, nos arremetemos então a essa palavra, a saúde, mas ela pode ser amplamente compreendida no seu sentido mais aprofundado. Lá no versículo 1, diz assim: Ó minha alma ao Senhor, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Mas no versículo 2, diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Então aqui o salmista, ele já começa a ampliar que ele está agradecendo por muitas coisas. Todos os seus benefícios. O que? Quando a palavra todos é colocada, ela é ampliada a tudo quanto é bom que Deus nos faz. Não vou listar aqui porque não é essa a intenção do contexto do que eu quero dizer. 4, versículo 4 diz assim: que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Aqui nós já vimos também a palavra perdição. Jesus, ele nos redime, ele nos tira daquele caminho errôneo, daquele caminho errado que nós estamos muitas vezes trilhando, e nos traz para junto dele. No 5, diz assim: que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aqui já está falando de prosperidade. Farta a tua boca de bens. E o 6, o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Então Jesus, ele tira, aqui já vai para um contexto onde a pessoa muitas vezes está vivendo uma escassez, vivendo uma falta de saúde, vivendo algo que está faltoso na vida dele, mas Jesus, ele vai lá e traz. A pessoa às vezes está oprimida e Jesus traz de volta para junto de si, resolvendo todas essas situações. Mas voltando para o versículo 3, que é o que nós queremos focar, fixar hoje, a palavra cura, ela vem de uma palavra no contexto bíblico, amados, tá? Então de repente você vai pesquisar lá, está lá cura, do latim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Essa é a nossa palavra aqui na língua portuguesa. Mas lá na Bíblia, ela vem da palavra sozo. S-O-Z-O, sozo. Ela tem 4
especificações de significado. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesses 4 significados, como um está ligado ao outro: salvar, curar, libertar e preservar. Então, quando Jesus aplica essa palavra cura na palavra dele, na Bíblia, ele não está somente dizendo para a pessoa: você está curado de uma enfermidade, mas ele pode estar dizendo: eu te curei, eu te salvei, eu te libertei e eu vou preservar isso na tua vida. Amém? E aqui eu já podia parar a pregação e você poderia ir embora já restaurado. Porque quando nós olhamos principalmente para os evangelhos, nós percebemos uma quantidade enorme de textos em que Jesus, quando a pessoa chega para ele, pede cura, e Jesus fala: pode ir, a tua fé te salvou. Mas não era cura que ele estava pedindo? Vá, porque a tua fé te salvou. Aquela pessoa, ela creu em Cristo de uma maneira profunda. Ela acreditou que ele podia resolver o problema. E Jesus olha para dentro do coração daquela pessoa e vê que ela se aproximou dele por inteiro. Amados, eu falei para o pastor ontem, eu nunca quis pregar. Diante de Deus, eu nunca quis pregar. É tão gostoso ficar no banco? Não é? Falar a cabeça da vergonha. Mas eu comecei a estudar algumas coisas essa semana passada e me veio ao coração assim: esse caminho é sem volta. Falei: amém ou misericórdia, não sei. Amém, glória a Deus. Mas continuando aqui, o processo de curar, ele está intimamente ligado às outras 3 áreas de significação da palavra. Então, quando nós lemos lá na Bíblia a palavra curar, nós também estamos, ou podemos estar lendo, esses outros contextos juntos. Então, quando é muito complexo, às vezes, a gente estudar. Eu nunca estudei outras línguas, por negligência mesmo. Não conta para ninguém não, tá? Mas os grandes estudiosos da Bíblia, eles vão lá na raiz, lá no que de fato aquilo quer dizer. Então aqui o detalhe, que na verdade não é um detalhe, mas algo que nós precisamos observar, é que os outros 3 significados é exatamente o que Jesus faz conosco quando nós nos entregamos a Ele. Se você conhecer uma pessoa que está aí há um certo tempo caminhando com Cristo, de fato vivendo uma vida nova, sendo nova criatura de fato, querendo deixar as coisas velhas, que se passaram, e vivendo que a palavra diz que tudo se fez novo, você vai perceber na vida dessa pessoa a salvação, a cura, a libertação e a preservação de tudo isso que Jesus deu para essa pessoa. Se você pensar um pouquinho aí, você vai lembrar de alguém. E talvez seja a tua vida, glória a Deus por isso. Amém? Gostaria de ler aqui Jeremias 17, versículo 14. Jeremias 17, versículo 14. Amém? Ó Senhor, se me curares, serei verdadeiramente curado. Se me salvares, serei verdadeiramente salvo. Louvo somente a ti. Deixa eu ver como está aqui. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. É como se você dissesse assim: amanhã eu vou na sua casa, tá bom? Eu vou lá amanhã. A mesma coisa dita 2 vezes, para comprovar, para como é que a gente fala? Veemente afirmar aquilo que a gente disse, para a pessoa não ficar com dúvida.
Senhor, se me curares, serei verdadeiramente curado. Por quê? Porque às vezes o médico cura e aquilo pode voltar. Porque às vezes a cura acontece de outra maneira, mas não foi o Senhor. Por quê? Porque não houve salvação. Porque não houve a libertação. Porque não houve a preservação. Amém? Então, se o Senhor fizer, não volta mais. Porque Ele preserva. Vocês estão começando a entender o que eu quero dizer? E eu quero declarar então que na tua vida, nesta noite, se tem algo que você está buscando do Senhor, seja na área que for, que seja Ele que venha fazer. Em nome de Jesus. Lembrando que esse versículo em Jeremias, ele está na velha aliança. Nós sabemos que em Cristo nós passamos pela nova aliança, que temos a plenitude do Espírito Santo habitando em nossas vidas. Amém? O profeta declara sua confiança no Deus da sua salvação. Então, por isso nós não vamos ver lá no Velho Testamento o nome Jesus, o nome Espírito Santo, às vezes falando só do Espírito do Senhor, ou o Senhor, se referindo a Jesus, mas não, ele não tinha ainda vindo, passado por aqui conosco. O versículo 10 desse mesmo texto, de 17 de Jeremias, diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu caminho, ou seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Eu leio esse versículo, ou esses que dizem mais ou menos, dá um medão, não dá? Ou é só eu? Amados, o Senhor esquadrinha o nosso coração. Sabe aquela coisa que a gente às vezes ouve assim? Você pode esconder de qualquer um, mas de Deus você não esconde. Dá um medo. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E nós estamos sempre inclinados a fazer alguma coisa que às vezes desagrada ao Senhor. Tem coisa que é você sabe que não pode matar, roubar, prostituir, você sabe que não pode trair. Mas tem coisa que às vezes você fica na dúvida: será que eu posso? Será que é para mim? Mas vamos lá. Então nós voltemos mais uma vez ao versículo 3 do Salmo 103. Ele perdoa todos os meus pecados. Então lá no versículo 10 de Jeremias diz que ele esquadrinha o coração e prova os pensamentos. Esses tempinhos eu estava falando com os meninos do Young Hope sobre o Salmo, se eu não me engano é 39, mas não bota aqui não que eu tenho certeza. Sonda-me, ó Deus, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. E de alguma maneira lá, ele volta, ele sonda e ele volta para sondar de novo, depois ele prova. Primeiro ele sonda, vê se tem alguma coisa ruim. Aí algumas coisas ele permite para ver se está ok. E é aqui, nessa parte que muitos caem. Infelizmente, né? Infelizmente. E aí diz, continuando aqui o versículo 10 de Jeremias 17, só estou voltando aqui. E isto para dar a cada um segundo o seu caminho e segundo o fruto das suas ações. Mas Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Só porque Ele olha para nós e nos acha bonitinho? Não. Envolve um monte de atitudes aqui. Arrependimento, envolve a busca, a intimidade, envolve um monte de coisa, mas não é sobre isso que eu quero falar. Então eu vou continuar aqui. Então o que eu quero dizer daqui por diante é que muitas vezes a cura que nós estamos buscando, aquela cura financeira, quantos de nós buscamos cura financeira? Eu sou uma delas, amados. Eu sou uma delas. Nos últimos tempos eu tenho feito muitas reflexões e eu sei que eu preciso de cura nessa área, como também em outras. Aquela cura emocional que às vezes veio lá da infância e eu fui, deixa passar, tá tudo bem, tá tudo bem. Tem um negócio que o povo fala assim, e tá tudo bem. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, e tá tudo bem. Tá nada.
esse processo das 4 coisas, das 4 percepções, significações da palavra curar. Virou um chavão, virou um negócio, como é que é o nome? Clichê, que fala? Não está tudo bem não. Psicólogo usa muito isso. E está tudo bem, eu já vi os 3 falando. E não sei o que, e está tudo bem. Não está. Só vai estar bem quando o Senhor passar a cura dele com as 4 percepções, com as 4 significações. E o meu coração permitir que ele faça isso. Amém? Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua... Aonde que é a tua terra? Qual é a tua terra? Que o Senhor está dizendo aqui. Se o meu povo, quem é o povo do Senhor? Diga eu. Eu, amém. Que se chama pelo meu nome. O nome, Senhor dos Exércitos, Jeová, de todos os nomes que Ele é digno. E é, na nova aliança, Jesus. Amém? Nós somos esse povo. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Aí ele entra com perdão dos pecados e sara a nossa terra. Amados, hoje nós somos a habitação principal do Espírito Santo, a habitação de Deus, ela está aqui. A gente mostra para o coração, mas esse coração aqui é o de carne. Se bem que o nosso coração, de fato, em Cristo está aqui. A nossa mente é o nosso coração. Na nova aliança, nós somos a principal terra que Jesus quer curar, perdoar, sarar e perseverar. Ele quer transformar isso aqui na renovação da nossa mente em Cristo, para que sim, aí sim, sejamos uma nova criatura e vivamos sim em novidade de vida. Até ali, a gente vai recebendo gotinhas. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado? Paulo está nos perguntando. Lembramos que a Bíblia foi escrita com a revelação do Espírito Santo. Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço, e nós bem sabemos o preço que Jesus pagou. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. E aqui nós não vamos entrar no mérito dessa última parte, mas somente para compreendermos que Jesus, que o Espírito Santo nos deixou claro que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós nos ajuntamos aqui nesse templo para exaltar, para glorificar, para louvar aquele que é digno de tudo isso. Amém? Salmos 85, versículo 1, 2 e 9 diz assim: Senhor, abençoaste a tua terra, restauraste a condição de Israel, perdoaste a culpa do teu povo, cobriste todos os seus pecados. 9. Certamente sua salvação está perto dos que o temem, então nossa terra se encherá de sua glória. Atos 3,19 diz assim: Atos 3,19: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quando eu olho para esses dois versículos aqui, Salmos 85, 9
e Atos 3,19, eu vejo uma complementação. E Jesus dizendo: arrependa, corra para mim, que aquelas 4 significações da palavra curar estarão com você. Salvar, curar, libertar e preservar. A palavra sozo. Então, lá no grego, quando a palavra foi escrita, lá estava sozo. Quando transliteraram, quando transformaram na nossa língua, usa-se a mesma palavra. Amém? Mas Jesus quer nos fazer tudo isso. Ele quer nos curar, mas Ele também quer salvar, libertar e preservar isso no nosso coração. Amém? Então eu gostaria de rapidamente falar de 2 ou 3 situações em que Jesus ele traz pessoas que foram perdoadas e quando Ele vai dizer você está curado, Ele diz: perdoados estão os teus pecados. Então, olha só, lá no Salmo 103:3, Ele é o que? Perdoa as nossas transgressões e cura as nossas enfermidades. Transgressão, iniquidade, pecado é basicamente a mesma coisa. É Ele que sara, é Ele que cura, mas é Ele que perdoa. Se a gente fosse olhar só aquele versículo, talvez uma coisa estivesse dependendo da outra. Mas aqui, em João 5, versículo de 1 a 14, nós vamos ter aqui a história da cura do paralítico no tanque de Betesda. Faz assim quem lembra, quem conhece desse texto. Vou chamar um de vocês aqui para contar. É brincadeira. Então o paralítico lá no tanque de Betesda, só relembrando a historinha aqui rapidinho, ele estava ali perto porque era um tanque que de tempo em tempo descia um anjo. É isso mesmo, pastor? Não estou errando? A gente vê tanta história, depois começa a misturar tudo. E ele era um paralítico. O tanque, eu não sei que altura tinha, mas imagino eu que não deveria ser baixinho. E aí Jesus chega para ele e fala assim: você está esperando para ser curado? Eu vou colocar com as minhas palavras, tá? Você está esperando aí para ser curado? Você quer ser curado? O cara estava paralítico. E Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E aí ele diz: Senhor, eu não tenho quem me coloca. Porque quando o anjo desce, que a água se mexe, já foi outro. Ali tinha cegos, mas o cego, tateando, ele consegue chegar. Ali tinha mudo e surdo, mas ele consegue ver, ele consegue andar, e ele chegava. Mas como que o paralítico ia chegar primeiro que esses outros? Ele não tinha ninguém para levar. E lá no versículo 14, então essa história vai de 1 a 14 do capítulo 5, e Jesus diz a ele assim, ó: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Um dos textos que Jesus nos demonstra essa ligação entre ser perdoado e ser curado é esse texto. Provavelmente esse homem fez ou fazia alguma coisa que não agradava a Deus, e isso trouxe de alguma maneira. Nós sabemos que tem textos na Bíblia que diz que não foi ninguém que pecou, que era somente para se manifestar a glória de Deus. Nesse texto específico, Jesus diz para aquele homem: já está são, você não vai precisar entrar aí dentro, eu sou maior do que esse anjo que desce aí, a cura que eu trago é completa. Se você continuar caminhando com essa cura, por quê?
Jesus, sem entender, mas ele recebe. Mais tarde, depois nós sabemos que ele encontra Jesus e a história vai longe, não é esse o nosso contexto. Mas Jesus diz a ele: eu sou maior. O nosso foco aqui, às vezes, nós precisamos ser perdoados para sermos curados. Tem coisas que nós dependemos do perdão de Deus. Tem coisa que a nossa vida precisa ser perdoada. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu já vivi situações em que eu sabia que eu estava errada e eu não conseguia resolver por medo. Eu falava com Deus e Deus falava assim: vai resolver com ele. Você já viu? Alguém já viveu isso aqui? E você não vai falar, né? Você sabe que você tem que resolver com alguém. Tem coisas. Um exemplo: o camarada trai a esposa. Vai lá, Jesus, me perdoa. Eu te perdoo, mas você tem que resolver com ela. Pode passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, tem que resolver com ela. Eu já passei por isso. E não é fácil. Não é fácil, mas eu não tenho dificuldade de pedir perdão. Mas tem coisa que parece que é maior do que a gente, e às vezes é coisa pequena. Eu não sei qual é a motivação. Mas, outro texto, está em Lucas 5, no versículo 17, a cura de um outro paralítico. Bem, ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele, Jesus, ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Glória a Deus. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Uai, mas o homem também era paralítico. O homem estava buscando cura. E o que Jesus diz? Perdoados estão os teus pecados. Então, como eu disse, nem todas as vezes que Jesus cura é porque foi pecado. Mas nós vimos muitos textos que dá-nos a entender. Quando eu digo vemos muito texto, é quando nós lemos os evangelhos, tá? Dá-nos a entender que uma coisa pode estar intrinsecamente ligada à outra. Uma terceira situação, em Lucas 7, versículo de 1 a 50, retrata a unção de Jesus pela mulher pecadora na casa de um fariseu. Jesus foi convidado para ir à casa de um fariseu, e ali, conversa vai, conversa vem, né? Parece que até o fariseu não fez. 36 e 50, não? 36 e 50. Você falou de 1 a 50. É que quando ele entra em Cafarnaum, mas tudo bem. O meu foco é lá no versículo 50. Amém? Então Jesus, ali onde a mulher entra por trás, chorando. Esse texto, para mim, é um dos textos que mais me comove quando o assunto é perdão. Porque eu vejo naquela mulher... Gente, quem de nós teria coragem de ir no meio de uma reunião, aí, de uma cúpula, de uma casa, e chegar por trás de uma pessoa da sociedade? Eu acho que eu não teria, humanamente falando, não sei. Dependeria da necessidade. Então, quando nós olhamos para aquela mulher, ela faz algo que vai de contradição, vai ao contrário daquilo que nós vemos como um bom comportamento, humanamente falando. E aquela mulher, ela começa a ungir
versículo 38, coloca para mim aqui. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, os pés de Jesus, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Aqui tem um monte de questionamento que depois Judas fez e não sei o quê, mas o que eu vejo aqui, coloca lá o versículo 50 para mim. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. A fé que ela teve em Cristo salvou ela. Lembra das 4 significações da palavra sozo? Ao mesmo tempo, ela foi ali provavelmente curada de coisas na alma, de coisas no espírito, talvez na família. O financeiro eu não creio que seja, porque esse perfume era muito caro, e foi exatamente por isso que ela fez. Porque eu vou fazer agora um paralelo meu. Jesus, eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. É o que eu imagino daquela mulher dizendo para Cristo: eu tenho tudo, olha o perfume que eu estou derramando em ti, que eu estou te ungindo, mas aqui dentro não tem nada, está faltando um monte de coisa aqui dentro. Será que muitas vezes nós não nos pegamos assim? Olhamos, ai meu Deus, mas eu tenho tudo, e por que eu estou com esse sentimento de, sei lá, de vazio? Eu estou com esse sentimento de que alguém me abandonou, ou de que todos me abandonaram, parece que eu estou no universo sozinho. Isso é século 21, isso é fato, isso é real. Todos os, agora está na moda, não é mais psicólogo, é psicoterapeuta, terapia, né? Meu terapeuta falou, meu terapeuta. E as pessoas dizem: a gente está vivendo uma sociedade com a alma adoecida. A alma das pessoas está cada dia mais adoecida. As pessoas se veem sozinhas. As pessoas se afastam, ficam sozinhas. É claro que elas vão se ver sozinhas, não buscam ajuda muitas vezes, mas elas também não conseguem olhar para Cristo. Essa mulher, ela foi no foco. Essa mulher, ela foi onde ela tinha que ir. Quem poderia fazer tudo o que ela precisava de uma vez só. Oh, glória! Amém? Quando nós dobramos o nosso joelho e dizemos: Jesus, aqui está. Ó, tem um monte de coisa, eu não sei nem relatar tudo, mas vai curando, Jesus. Começa entrando aí, a área que o Senhor quiser primeiro, o Senhor pode ir, todas as áreas estão abertas, conserta tudo, porque eu nem sei dizer o que. Uma vez eu fiz isso, há 20 anos atrás. Eu ia orar de madrugada, eu fazia de madrugada para não acordar meus pais, para minha mãe não perceber que eu estava chorando, e eu dizia assim: Senhor, eu não sei nem o que te falar, mas eu sei que o Senhor pode. E as lágrimas caíam, e eu dizia: Jesus, cura a minha alma, o meu coração, cura eu não sei o que, reconstrói a minha vida. E Jesus reconstruiu. E eu glorifico a Deus todos os dias, porque no mundo nós passamos sim por aflições, mas a convicção de que Ele reconstruiu, de que Ele refez, de que Ele transformou, de que Ele salvou, Ele curou, Ele transformou e Ele tem preservado. Amém? O versículo 47 diz assim, desse texto: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Muitas vezes eu ouvi até uma história essa semana de alguém que convidou alguém para vir à igreja, e a pessoa falou: não estou preparada para ir à igreja. Aí a pessoa lhe disse assim: eu acho que ela se acha indigna de Jesus. E me deu uma consternação por aquela pessoa, porque infelizmente
infelizmente, o inimigo, ele tenta convencer as pessoas disso, que a pessoa é indigna. Não existe indigno de Jesus. Ele veio para todos aqueles que o buscam, todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador de sua vida. Amém? A tua fé te salvou, vai-te em paz. Oh, aleluia. No versículo 48, então, os teus pecados te são perdoados. Versículo 48, os teus pecados lhe são perdoados. Ele perdoa de quê? Ela não falou nada para ele, falou? No texto não fala que ela ungiu, que ela enxugou, que ela chorava. Jesus é maravilhoso. Ele quer te curar nessa noite. Ele quer te restaurar nessa noite. Ele quer perdoar os pecados que talvez você já confessou para Ele, mas você ainda não se sente perdoado. Talvez você já tentou se redimir, mas você ainda não conseguiu. Você ainda se sabota. Você ainda olha para você e não consegue se ver perdoado. E Ele quer te curar nessa noite. Mas Ele não quer curar só essa dor física. Ele quer curar também salvando, libertando e que você leve para o resto da sua vida, para o céu. Preservação daquilo que nessa noite eu creio que Ele há de fazer. Em nome de Jesus. Então, quando buscamos por algo com sinceridade no coração em Jesus, quando nos rasgamos por ser curados em alguma área específica, mas confiamos a Ele toda a nossa vida, Ele não só trará aquilo que buscamos, mas também nos perdoará os pecados. E assim, todos os seus benefícios, todo o contexto da palavra cura, salvar, curar, libertar e preservar isso em nós, vai acontecer. Amém? Você crê nisso? Você confia que Jesus tem algo para te entregar? Eu não sei o que você busca, mas eu acredito que a maioria de nós busca por algo em Cristo. Em nome de Jesus, eu gostaria que você saísse daqui preenchido com o que você tem buscado. Talvez a tua cura esteja na vida financeira somente, mas nós não sabemos de onde veio isso. Talvez é algo que Deus quer resolver lá dentro de você. Um tempo atrás, eu estava passando por um médico e eu falei: doutor, eu tenho a impressão de que eu tenho ansiedade quando eu estou passando por problemas financeiros. Ele falou: tá aí. Eu falei: facinho de resolver, né? Que coisa. É simples, é só resolver a vida financeira. Facinho coisa nenhuma. Enquanto perdurar aquela situação, vai durar, entre aspas, a ansiedade da pessoa, se for o caso. Então, lá na Bíblia relata algumas situações que Jesus curou também a vida financeira de pessoas. Lá na viúva e o azeite, em 2 Reis 4, de 1 a 7, eu não vou ler, tá? Ali houve uma intervenção que gerou a quitação da dívida daquela mulher. Acho que você já ouviu a história. A mulher ficou viúva e ela diz assim: meu marido, teu servo, ela fala para o profeta, morreu e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. O marido deixou uma história de temor, de vida com Deus, mas ele foi levado. Há muitas histórias de que esse homem outrora gastou tudo o que ele tinha em prol do próprio reino, salvando pessoas, etc. Não vou entrar no mérito aqui dessa história, mas eu vejo aqui Jesus dizendo, está no Velho Testamento, amados, lá não está escrito Jesus, tá? Mas eu vejo Deus nos dizendo assim: eu posso curar todas as coisas, eu posso curar aquilo que você nem imagina. Então o nosso
O nosso tema hoje, a cura traz consigo além do que eu busco. Aquilo que talvez eu esteja buscando, Jesus está olhando e falando, calma, espera um pouquinho, porque eu estou tratando o que está em volta, eu quero você para mim. E se eu não curar isso aqui primeiro, se eu não salvar, se eu não libertar, se eu não fizer isso aqui, você vai ser curado e vai embora. Mas eu gostaria de declarar com você nesta noite, hoje é o dia das 4 significações da palavra sozo entrar na tua vida, se você tem buscado nele. Amém? Em nome de Jesus, eu gostaria de somente encerrar aqui com o contexto das finanças. Quando Zaqueu ele busca por Cristo, todo mundo sabe da história de Zaqueu, que subiu numa árvore para ver Jesus e etc. Isso aqui a gente ouve na escolinha bíblica, né? Desde quando era pequenininho. Desde lá, quando Zaqueu diz assim, Senhor, eu vou restituir as pessoas a quem eu defraudei, a quem eu roubei, a quem eu recebia mais, a quem eu... Entra salvação na casa de Zaqueu. Entra a cura na casa de Zaqueu. Entra a libertação na casa de Zaqueu. Nós não sabemos, talvez, não sabemos. Talvez lá na família de Zaqueu tinha pessoas precisando ser curadas da alma. Talvez ele tinha dinheiro, mas ele não tinha uma família unida. Nós não sabemos. Mas Jesus diz, a partir de hoje, tem salvação na tua casa. Teve cura. A partir de hoje, tem salvação na tua casa. Tem restauração na tua casa. Tem transformação na tua casa. Tem libertação chegando na tua casa. Eu declaro a vida da Bruna liberta em nome de Jesus, meu Pai, nessa noite. Eu declaro a vida de Felipe e da Mateus sendo libertos agora lá onde eles estão, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor sabe quanto eu amo, Pai, essa idade da adolescência, da juventude. Essas sementes não vão se perder. Pelo contrário, nós declaramos nesta noite, onde tem um filho afastado dos caminhos do Senhor, de cada família representada aqui, agora, nesse momento, no contexto da cura, no de libertação, está entrando agora nessa casa, em nome de Jesus. Eu declaro, Paulo César sendo alcançado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, liberta essas crianças, liberta esses jovens. Tainá, recebe a cura em nome de Jesus. Tainá, recebe a libertação no nome de Jesus. Transforma, Pai, esta igreja numa igreja que o Senhor há de impactar nações. Quando eu for dessa igreja, quando eu for desse ambiente de passagem, terra, o Senhor Jesus vai deixar as gerações dos nossos filhos e netos espalhados por essa terra, se Ele não vier antes. Porque se Ele vier, todos irão com Ele. Se você crê que algo o Senhor Jesus está fazendo na tua vida nessa noite, fique de pé. E eu creio. Eu quero orar com você. Coloca um louvor baixinho, fecha os teus olhos e começa a pensar, Jesus, qual é a cura